Olá, aluno do 6º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Raquel Rezende, professora de Geografia, e o nosso tema de hoje vai ser Espaço Rural e Urbano, é o PET 2, semana 2. Na aula de hoje, nós vamos descrever e comparar modificações da paisagem rurais e urbanas nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, a gente está falando sobre o espaço geográfico, né, que foi a aula passada, como que o homem ele interfere, ele transforma o espaço geográfico, e hoje a gente vai estar falando como que as atividades que o homem realiza, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, faz com que esse espaço geográfico seja alterado. Então, você sabia, né, que os produtos que nós consumimos e os lugares que frequentamos no nosso dia a dia são resultado do trabalho de muitas pessoas em diferentes locais? Né, então, aqui ó, a gente tem uma imagem, né, mostrando toda essa dinâmica, né, que acontece no espaço geográfico através do trabalho do homem. Então, quando o homem ele está realizando uma atividade, né, quando a gente consome algum produto comercial, né, quando a gente está consumindo produtos industrializados, quando a gente está consumindo uma roupa, por exemplo, tudo isso foi um processo realizado através do trabalho do homem. Né? E várias pessoas, várias atividades foram realizadas ali para que esse produto chegasse até a gente. O trabalho e a técnica. O que é o trabalho, então? Né? São dois conceitos que vão ser importantes aqui para a nossa aula. O trabalho significa toda atividade realizada pelo ser humano, física ou mental, capaz de produzir algo para si ou para alguém. Então, tudo que o homem realiza, tudo que ele faz através do trabalho. Né? E o que é a técnica? A técnica são os instrumentos que o homem utiliza para estar realizando esse trabalho. Então, aqui na imagem, a gente vai ter a imagem, né, de um homem trabalhando, né, serviços pesados, né, com instrumento rudimentar, que ali é uma picareta, né, e a gente vai ter ali uma pessoa fazendo o trabalho com técnicas mais modernas, né, que é um computador, um notebook, um celular. É por meio dessas atividades que o ser humano transforma a natureza. E à medida em que ele se apropria dos recursos naturais para atender suas necessidades, o espaço geográfico é transformado. Então, o homem está sempre modificando esse espaço geográfico e é através do seu trabalho. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um homem desmatando, cortando uma árvore, né, usando um instrumento que é a motosserra. Então, aqui mostrando como que é a transformação do espaço geográfico através da atividade que o homem está realizando. Podemos afirmar que o trabalho humano, o espaço geográfico, está em constante mudança. Isso fica claro quando observamos com atenção a paisagem do lugar onde que a gente vive, né, onde que a gente mora, todas as transformações que acontecem ali durante um tempo. Né? São casas ou edifícios sendo construídos, são áreas sendo povoadas, são lugares sendo desmatados, né? São prédios sendo construídos, né? São lugares sendo cultivados. Então, sempre está tendo essa modificação no espaço. A gente falou, né, na aula passada também que o espaço geográfico ele é dinâmico, né? E a atividade humana também é dinâmica, então ele está sempre em modificação. O trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. Os seres humanos, eles trabalham, então, para garantir as suas necessidades básicas, que é de alimentação, moradia, vestuário, transporte, lazer, né, e assegurar a sua existência, produzindo grande quantidade de produtos, assim como para ampliar seu acesso a bens materiais e culturais. Então, tem pessoas que elas trabalham para para suas necessidades básicas, né? Mas muitas vezes a gente quer trabalhar para ter além daquilo que a gente realmente necessita, né? A gente trabalha para ter mais produtos, mais materiais, né? Para a gente adquirir maior cultura.
Você já parou para pensar em quantas pessoas trabalharam na construção do prédio onde fica a sua escola? Né? Olha como que é dinâmico, né? Numa construção, quantas pessoas trabalharam, não só diretamente, como também indiretamente, né? Quem produziu ali o cimento, o material que foi usado para estar na construção, além das pessoas que trabalharam diretamente nessa construção, né? Primeiro, desmatando o lugar, né? Arrumando aquele lugar ali para ser construído, né? E depois o prédio mesmo em si, a construção do prédio, quantas pessoas não foram necessárias, quanto trabalho não foi necessário para essa construção. Ou então, quantas pessoas trabalharam no plantio, numa colheita, né? No transporte, na comercialização de algum produto agrícola que a gente consome, né? Nas frutas, por exemplo, os legumes. Então, vai ter as pessoas que trabalham no cultivo, vai ter as pessoas que trabalham na preparação da terra, na colheita, né? E também no transporte dessa mercadoria de um lugar para outro até chegar no consumidor final, que é a gente. Então, gente, tem uma divisão do trabalho, né? Imagina se todo mundo tivesse a mesma ocupação, tivesse a mesma atividade, realizasse a mesma atividade. Então, a gente vai ter a divisão social do trabalho. O que quer dizer isso? Cada pessoa vai fazer uma atividade diferente. Então, a gente vai ter várias profissões diferentes na sociedade. A gente vai ter, por exemplo, dentista, secretária, padeiro, o agricultor, motorista, pedreiro, advogados, professores, cada um exercendo a sua atividade diferente. E a gente tem também a divisão territorial do trabalho, ou espacial do trabalho. Cada espaço vai ter uma atividade diferente do outro, né, que vai prevalecer naquele lugar. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter algumas regiões no Brasil que são mais atividade importante, vai ser a indústria. Outras regiões do Brasil, por exemplo, no norte do Brasil, a atividade mais importante é o extrativismo, né? Então, essa é a divisão espacial, territorial do trabalho. Também acontece, né, numa cidade, um bairro comercial, outro bairro é residencial, o outro bairro é industrial. E acontece também essa divisão territorial do trabalho de acordo com os países também, né? O Brasil, por exemplo, é um país agrário, não só agrário, né? Ele tem produtos industrializados, mas a maior força da economia brasileira é a agropecuária. Então, ele tem essa divisão, né, do trabalho aí, visto por outros países do mundo. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil mostrando essa divisão espacial, né, territorial aí do trabalho aqui no Brasil. Né, a região, por exemplo, sudeste, né, região sul é industrializada, né, o norte é o extrativismo, a região sudeste, centro-oeste, ali a gente tem a pecuária, a agropecuária, né, e o nordeste também aí com a pecuária e a agricultura. O que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais. Né? A agricultura é o cultivo de plantas. Então, quando a gente está falando de agropecuária, a gente está falando das duas atividades ao mesmo tempo, que é muito comum aqui no Brasil. Então, a gente vai ter também paisagens, né, onde que a principal atividade econômica é o extrativismo, que vai ser o norte aí do Brasil, né, com o extrativismo vegetal, né, a gente vai ter aí, o extrativismo da borracha, do açaí, do guaraná, né, da madeira, né, e aqui a gente vai ter uma imagem aqui já de uma atividade que é o comércio, que é uma atividade urbana. A paisagem do centro de algumas cidades se caracteriza pela grande quantidade de comércio e de pessoas circulando nas ruas. Isso ocorre porque o comércio é a atividade mais importante nesses locais. Aqui a gente tem, né, um comércio ativo, por exemplo, de um centro de cidade. Já nas áreas rurais, a paisagem ela pode ser marcada pela presença de máquinas também. Hoje é muito comum, né, a gente ver nas áreas rurais, não só aquele trabalho rudimentar da enxada, né, do arado, ainda existe, né, mas hoje é muito mais comum a gente ver, né, o trabalho sendo realizado por máquinas, né, uma colheitadeira, um trator, do que por mão de obra mesmo, né, por uma grande quantidade de mão de obra.
além do espaço geográfico ele ser constantemente transformado pelo trabalho humano, as paisagens também podem diferenciar conforme o poder aquisitivo das pessoas. Né? Então, a gente, numa cidade, a gente vai ter bairros mais periféricos, né? Com casas construídas com material mais precário, com ruas pequenas, menos arborizado, com falta de infraestrutura, porque o poder aquisitivo das pessoas que vivem ali é menor. E a gente vai ter bairros onde as pessoas vão ter um poder aquisitivo mais alto, então a gente vai ter umas características diferentes nesse lugar, né? Ruas mais largas, arborizadas, casas grandes, né? Uma infraestrutura melhor. As principais atividades econômicas da sociedade, então, que a gente está falando aqui, é o extrativismo, né, que é a retirada daquilo que já está na natureza, a gente só vai extrair. A indústria, que é a transformação, né, de matéria-prima, e a agropecuária, o comércio, que é a troca de mercadorias, a prestação de serviços. O que seria a prestação de serviço? Né? É a gente receber o serviço ao invés da gente estar recebendo aí um produto. Quando eu chamo um pintor, por exemplo, para realizar um trabalho para mim, eu estou pagando ele pelo o serviço prestado, né? Eu não estou levando um produto para minha casa, né? Eu estou pagando ele pela força de trabalho que ele está exercendo em estar pintando, né, minha casa, por exemplo, né? Que diferencia de acordo com a presença ou não dessas atividades. Então, gente, o setor econômico ele é dividido em 3 setores diferentes, né? Para ficar mais fácil da gente estar estudando aí a economia de determinados lugares. Então, vai ser o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Cada uma dessas atividades ela vai estar relacionada a um espaço geográfico diferente, né? Ou vai estar relacionado ao espaço urbano ou no espaço rural. Então, aqui a gente tem o setor primário da economia, que é aquele primário, aquele que é a base de todos os outros setores. Né? Então, ele está relacionado às atividades ligadas ao campo. Né? Por quê? Porque são as atividades, o trabalho realizado, são trabalhos realizados que dependem de um grande espaço, né? Por exemplo, a criação de gado, o extrativismo, a pecuária, né? Que eu vou ter que ter um espaço maior para estar cultivando, para estar desenvolvendo essa atividade. Então, são atividades ligadas ao campo. O setor secundário. O setor secundário já são as indústrias, né, que depende de uma infraestrutura melhor, né, uma infraestrutura maior, né, rede de transporte, rede de comunicação, né, para as pessoas se locomoverem, para essa mercadoria sair mais fácil, para chegar matéria-prima também mais fácil. Então, são atividades ligadas aos centros urbanos. Então, está relacionado o setor secundário está relacionado à atividade industrial. É o setor que transforma a matéria-prima, que vem lá do setor primário, né, em produtos manufaturados ou industrializados. Essa atividade econômica, então, está ligada aos centros urbanos, às cidades, por causa da infraestrutura que ela precisa. O setor terciário, ele também é um setor ligado ao espaço urbano, às cidades, né? Porque é nele, no setor terciário, que é desenvolvida e que estão as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviço. Comércio, né? São as lojas, os supermercados, os restaurantes, prestação de serviços, né? Vai ser aí o transporte, a educação, a saúde, o turismo. Né? Como eu falei, está prestando um serviço uma pessoa está prestando serviço para outra, né? E com o avanço das tecnologias, tanto a paisagem urbana quanto a rural, elas sofreram significativas alterações ao longo dos anos. Então aqui a gente tem uma imagem, né, do centro aí de Belo Horizonte, a Praça 7, mostrando como que essa alteração, como que essas técnicas, né, e essas atividades de trabalho realizadas pelo homem, ela foi modificando esse espaço geográfico. Então aqui a gente tem a primeira fotografia ali, uma fotografia mais antiga, uma imagem mais antiga do centro, mostrando como que eram as casas, como que era a rua, né, como que era o movimento daquele centro de cidade ali, né, muito menor do que é hoje. Então, na segunda imagem, a gente já tem,
né, uma imagem mais atual, onde que a gente vê um movimento maior, né? A gente já vê aí construções de prédios mais altos, a gente já vê um transporte aí, um meio de transporte mais efetivo aí nessa região. E aqui a gente tem uma imagem também do campo, né? Mostrando aí como que o campo também sofreu essa alteração por causa das técnicas, né, usadas, essas técnicas modernas usadas, né? A primeira imagem aí é da mão de obra humana, né? O homem está ali cultivando a cana, e a segunda já é uma tecnologia mais desenvolvida. Quanto mais tecnologia, mais técnicas atuais a gente tem, mais o espaço geográfico ele é alterado. Se a gente for pensar como que era o espaço geográfico lá do homem das cavernas, por exemplo, né, que ele tinha poucas técnicas, ele tinha poucos instrumentos para estar modificando esse espaço, para estar alterando esse espaço, então era um espaço com muitos elementos naturais, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, o homem altera esse espaço com uma rapidez muito maior, né, do que ele fazia isso antes. E a tendência é que cada vez mais, com as técnicas sendo desenvolvidas, né, o espaço geográfico vai mudando. A gente falou também, até na aula passada, que o espaço geográfico ele é dinâmico, ele está sempre em movimento. Então aqui eu tenho uma questão, né, que está no PET da semana 4, a questão é 4 da semana 2, né, que é um mapa mental mostrando aí a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano. De um lado a gente vai ter as características do espaço urbano, né, qual que é? Área de elevado densamento populacional, muitas pessoas, né, compostas por habitações aglomeradas que formam as cidades. Então, a gente tem o destaque aí da produção industrial, que é o setor secundário, o comércio e os serviços, que são do setor terciário. E a gente vai ter, do outro lado, o espaço rural, né, que é uma área onde que a gente tem uma menor densidade populacional, onde que a gente vai ter casas, né, distantes umas das outras, justamente por causa da dinâmica das atividades que ocorrem ali, né, que vai ser, como eu falei, vão precisar de um espaço maior para ser produzido. Então, e as atividades ali que são do setor rural vai ser a agropecuária, o extrativismo e a agroindústria. O que seria a agroindústria, né? É uma indústria que foi instalada no campo para ficar mais fácil de beneficiar aquele cultivo daquele lugar ali, né? Por exemplo, produz a cana-de-açúcar e ali mesmo tem uma indústria que vai beneficiar a cana-de-açúcar para o açúcar ou para o etanol. Então, ali as diferenças entre o espaço urbano e rural, a gente vai ter menor abrangência espacial, que é o espaço urbano, e maior dinâmica econômica. E no espaço rural a gente vai ter maior abrangência espacial e menor dinâmica econômica. Então aqui vem a questão, né? O espaço rural é composto por muitos habitantes? Não, né? O espaço rural ele é um espaço com poucos habitantes. O município ele é formado pela cidade, né? Que é o espaço urbano, e o espaço rural. O espaço rural, muitas vezes, ele é muito pouco povoado. O espaço urbano é onde encontra-se as atividades industriais, o comércio, o serviço. Né? A gente falou que é o espaço onde que estão os setores, as principais atividades do setor secundário e do setor terciário, justamente por causa da infraestrutura que ele oferece ali naquele lugar. O espaço rural e urbano fazem parte de um mesmo espaço, mas não se relacionam. Não, o espaço urbano e rural, eles fazem parte do mesmo espaço, né? E eles se relacionam, um depende do outro. O espaço urbano depende do espaço rural, que é de lá que vai sair os produtos primários, né? Vai sair os produtos de alimentação, e o espaço rural vai precisar do espaço urbano para adquirir máquinas, insumos, né, para estar sendo trabalhado na terra. O espaço urbano sempre abrange uma área maior que a rural. Não, né? O espaço urbano, ele geralmente, como eu falei, é uma cidade, né? Então ele vai ocupar uma parte pequena do município, a não ser uma cidade igual Belo Horizonte, que ela cresceu, expandiu, né? E ela ocupou todo o município, todo o espaço do município.
Então, qual que seria a alternativa correta aqui, né? A letra B, o espaço urbano é onde encontra-se as atividades industriais, o comércio e o serviço. Então, gente, na aula de hoje nós vimos como o trabalho interfere na construção do espaço geográfico, né? Como as atividades do homem vai interferir aí nessa alteração do espaço, a divisão social e espacial do trabalho, que a gente tem várias profissões e a gente tem várias atividades econômicas diferentes em regiões do país ou do planeta, os setores econômicos, setor primário, secundário e terciário, e as alterações que ocorrem através da atividade que o homem realiza nas paisagens rurais e urbanas. E aqui as referências, né, da aula de hoje. E obrigada pela participação. Até a próxima aula.